Se Rodrigo Maia disse recentemente que está fora de questão ele defender taxação de grandes fortunas, o mesmo não podemos dizer do governo Bolsonaro, que está pensando sim em discutir taxação de multimilionários. E é interessante que com isso o governo Bolsonaro começa a ficar bem parecido com as ideias de Ciro Gomes. Isso porque as ideias de Ciro Gomes foram as ideias que pautaram as eleições de 2018. Muitas pessoas começaram, muitos candidatos começaram até mesmo a incorporar algumas ações do plano de governo de Ciro Gomes, e o próprio governo Bolsonaro acabou adotando algumas medidas de Ciro Gomes. E agora começa a discutir uma taxação para multimilionários, que é algo que Ciro discutiu nas eleições e continua discutindo desde que as eleições terminaram. E por que eu falei do Rodrigo Maia? Porque um blog do UOL ele acabou divulgando uma nota falando que Rodrigo Maia estava defendendo a taxação de grandes fortunas. Um dia depois, Rodrigo Maia veio a público em uma entrevista para o UOL e disse que ele não quer, isso não está sendo discutido na reforma tributária. Eu gosto de frisar isso porque no meu vídeo que eu falei sobre o Rodrigo Maia, que ele estava fazendo contas para um candidato de centro, eu acabei dizendo que Rodrigo Maia estava defendendo a taxação de grandes fortunas. Então é importante que eu venha aqui e faça essa errata para evitar qualquer tipo de informação equivocada. Mas vamos falar agora sobre o governo Bolsonaro se assemelhando ao Ciro Gomes. Essa é uma coluna da Mônica Bergamo de hoje, tá? O painel da Mônica Bergamo de hoje. Governo aceita discutir taxação de multimilionários. Técnicos da Casa Civil e do Ministério da Economia se reuniram com deputados e senador. O governo abriu o diálogo com o Congresso em torno da taxação de fundos fechados destinados ao investimento de super ricos brasileiros. Pelas regras atuais, eles não pagam impostos sobre o rendimento das aplicações financeiras, o chamado, abre aspas, come cotas, fecha aspas, a não ser quando resgatam o dinheiro. As pessoas de renda menor do que os multimilionários fazem investimentos em fundos abertos e têm que pagar 15% semestralmente. Na terça, dia 11, técnicos, ou seja, ontem, técnicos da Casa Civil e do Ministério da Economia se reuniram com os deputados Marco Ramos, do PL, e Camilo Capibaribe, do PSB, e com o senador Randolfo Rodrigues no Palácio do Planalto, para discutir o tema. Os parlamentares propõem taxar os fundos e com arrecadação de 10,7 bilhões financiar o 13º do Bolsa Família e do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. O governo resiste ao salário extra, mas os técnicos não se opuseram à medida sobre fundos. O Ministério da Economia, porém, sinaliza que prefere discutir a ideia no âmbito da reforma tributária. Os debates já acenderam o sinal de alerta entre tributaristas e administradores de fundos. Essa seria, de fato, uma excelente ação do governo. Por quê? Porque você tiraria uma parte daqueles que têm dinheiro sobrando e colocaria essa outra parte na mão daqueles que não têm esse dinheiro. E o que acabaria acontecendo? Pelo fato dessas pessoas não possuírem tanto dinheiro, os mais pobres não possuírem tanto dinheiro, esse recurso acabaria voltando para o mercado e voltando também para o governo na forma de impostos que acabariam sendo pagos e acabaria também movimentando a máquina econômica, porque essas pessoas teriam mais dinheiro para consumir, principalmente no fim de ano, e aí elas poderiam começar a consumir mais produtos, e assim mais pessoas comprando, mais as empresas acabam lucrando, mais salários são pagos, porque há uma necessidade de contratar mais pessoas para atender essa nova demanda que acaba surgindo. Então essa é uma estratégia muito inteligente do governo, muito interessante do governo. Ciro Gomes já estava discutindo e não é nada de novo nisso. Porque essa discussão de taxação de grandes fortunas, impostos diferentes para super ricos e alíquotas maiores para super ricos, isso já vem sendo discutido no mundo inteiro. Então é algo que seria, de fato, uma hora ou outra acabaria sendo implementado no Brasil. E esse cenário favorece bastante Ciro Gomes para 22. Só para encerrarmos esse assunto, o vídeo com esse comentário sobre Ciro Gomes. Porque esse é um assunto que é bastante sensível ao mercado. Porque, de fato, os multimilionários acabariam sendo taxados um pouco mais. E é uma coisa que Ciro Gomes defende. Talvez defender isso em um momento eleitoral possa não ser uma coisa muito boa, porque você fica com o mercado de cara virada para você. Só que, se você começa a ter essa discussão
antes da eleição, isso pode favorecer Ciro Gomes mais para frente, porque esse assunto pode ser implementado e, ou caso não seja, essa discussão pode ser uma discussão mais facilitada, porque uma hora isso vai acabar ocorrendo. Pode ser hoje, pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10 anos. Mas essa taxação dos super ricos, isso vai ocorrer inevitavelmente aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileooficial e também no Instagram, canal Profiléo.